Abra suas Bíblias, a primeira carta de que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 10. Nós vamos falar hoje sobre o vencendo a tentação e vamos falar também sobre provação. E vamos ver o que essas duas palavras têm a ver com uma com a outra. Mas olhe para esse versículo interessantíssimo que Paulo escreve no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo de número 13. Olha só, eu queria que vocês mantivessem um pouquinho, eu vou ler o versículo 12 e o 13, tá bom? Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Bom seria se ele não permitisse que a gente fosse tentado, né? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Amém, queridos? A proposta de hoje que eu trouxe para essa Quinta da Vitória é exatamente essa questão de nós olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos recursos aqui para vencermos a tentação. A palavra próxima à tentação é provação, e é tão interessante, irmãos, de que a Bíblia no Novo Testamento não faz diferença das palavras. Quando você vai ver o original grego para tentação e provação, é o mesmo, é a mesma palavra, é a mesma expressão. Porém, quando nós olhamos para o contexto, a gente vai perceber uma coisa assim muito interessante. Por exemplo, Antigo Testamento, você não ouve a expressão no Antigo Testamento sobre tentação, você só ouve provação. A tentação aparece assim como um ensino e como uma expressão bem já com a vida de Jesus ali no capítulo 4 de Mateus. E é interessante que a gente pode diferenciar assim, por exemplo, Abraão foi provado na sua fé quando ele foi desafiado a sacrificar seu filho ali no Monte Moriá, Isaac. Aquilo foi uma provação, Jesus, conforme eu já citei, no capítulo 4 de Mateus, ele sofre uma tentação, mas são palavras que andam juntas assim, elas são bem próximas, porque dentro da provação, nós temos a tentação de não passarmos pela prova. Abraão talvez sofreu a tentação de se apegar ao seu filho e dizer para o Senhor: Senhor, não vou sacrificar Isaac, ele é o filho da promessa, o Senhor que falou que eu haveria de ter um filho, agora o Senhor está pedindo para que eu venha sacrificá-lo. Então Abraão, dentro da provação, irmãos, nós temos a tentação. Agora veja, existe uma passagem bíblica que aparece as duas expressões do Novo Testamento. Que passagem é essa? Tiago. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Aparecem as duas expressões. No capítulo 1 de Tiago, você olhe para o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Olha só que coisa interessante. A Bíblia começa dizendo assim, vai aparecer as duas expressões aqui, e quando a gente olha para o original, elas é a mesma palavra, mas na transliteração para o português, fica assim, ó: bem-aventurado o homem que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então são as provações, os testes que nós temos, é como se fosse uma prova grande, uma provona, né? A provação, os testes que vão evidenciar de que lado eu estou nos grandes desafios da minha vida. Um mestre já ensinou
a aplicação dessas duas palavras, dizendo assim, ó, provação é algo externo, é algo que vem, e Tiago vai nos trazer essa ideia, de fora para dentro. Um período difícil na sua vida, que você passou desempregado, um período difícil na sua vida, que você enfrentou uma enfermidade, o período difícil na sua vida, que você ficou sozinho, passou pela solidão, um período difícil na sua vida, em que todo lugar onde você estava, todos estavam passando por uma situação difícil. Isso é uma provação. Agora, dentro da provação, aparece, então, o como eu vou reagir assim. E há uma promessa, né, em Tiago capítulo 1, versículo 13, de como é feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, porque depois de ter sido aprovado, dentro da provação, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. A satisfação de se ver cumprido em sua vida a promessa que é liberada para todos os crentes, em Romanos 8:37, que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Agora veja o próximo versículo. Ninguém ao ser tentado, aí já vem a outra expressão, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Percebe? A tentação é como se fosse uma palavra que faz parte da provação, mas ela, quando Deus está provando alguém, Deus nunca vai estimular aquela pessoa a não vencer. Por isso é que Tiago meio que faz uma defesa do Senhor aqui, ó. Ninguém ao ser tentado, diga, o Senhor está me tentando. É muito interessante isso, né? Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Interessante isso. E é tão impressionante, irmãos, o ensino de Tiago, que ele vai tirar a zona de conforto, desculpa essa expressão que eu vou falar aqui para vocês, chamada diabo. O que você está falando, pastor? Preste bem atenção. Tiago, quando vai falar primeiro ele fala, ó, bem-aventurado aqueles que passam pela provação, com perseverança, vai receber o prêmio do Senhor, mas ele diz, ó, como se ele estivesse dizendo assim, ó, agora dentro da provação, quando você é tentado, não diga que é Deus, e ele também não dá ideia, põe a culpa no diabo, que é uma coisa muito comum, né? Se não é Deus, é o diabo. Olha o que Tiago ensina, gente, olhe para esse texto, para que você aprenda a vencer a tentação. Tiago continua dizendo assim, ó, ele mesmo a ninguém tenta, versículo 14, ao contrário, olha que coisa maravilhosa, irmãos, esta prática de procurarmos como vencer a tentação, você tem que olhar para a palavra, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Algumas Bíblias, aqui eu estou com a RCA, mas algumas Bíblias aparece a palavra concupiscência, outras Bíblias aparece os seus maus desejos. A Bíblia diz aqui, ó, pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Impressionante, né? Tiago vai falar sobre o diabo, irmãos, só lá no capítulo 4, versículo 7. Ele não vai colocar o diabo aqui nessa questão da tentação. Ele vai deixar bem claro, olha, a provação vem, as dificuldades vêm, você vai ser provado, e se você ser perseverante na sua provação, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai ter a satisfação da vitória. Mas dentro da provação vem a tentação, e isso está ligado diretamente à sua maldade interna.
está ligado diretamente aos seus maus desejos, ou então à sua própria cobiça. E o que é isso, queridos? Eu comecei a pensar assim, primeiro, como é que a gente é vencido dentro da provação, nós somos tentados? A primeira coisa está ligada a começarmos a murmurar diante do problema. E a murmuração faz a gente começar a tirar o nosso corpo fora e procurar um culpado. Pessoas já foram flagradas em situações constrangedoras, fazendo o que não devia, e de bate-pronto já falou: olha o que o diabo fez comigo. O que o diabo fez com você? O diabo não fez nada com você, você está fazendo o que agrada a Satanás, mas não foi ele que fez isso com você, você quis isso. É interessante isso, né? Tiago não nos coloca então na zona de conforto, de bate-pronto já achar um culpado, e o culpado seria, de primeiro momento, Satanás. Vamos lembrar de Adão. Adão, ele já acha um culpado rapidinho. Quando Deus fala com ele, ele fala: Senhor, a mulher que tu me deste. E a gente passa despercebido, né? Mas Adão está diretamente culpando a Deus. Fala: eu errei, porque que o Senhor me deu essa mulher? Vocês percebem isso? A tentação nos leva então a murmurar, a tentação nos leva a procurar um culpado, e a tentação tira-nos da perseverança de honrarmos a Deus com as nossas atitudes. Aí, Satanás entra nisso, claro que ele entra porque nós estaremos fazendo exatamente aquilo que ele gosta, do jeito que o diabo gosta. Então é interessante que Tiago deixa-nos bem claro assim, ó, primeiro, não culpe ninguém, não vá pelo caminho na zona de conforto de achar um culpado. O tradicionalmente, que é mais fácil de colocar, é Satanás, mas isso ninguém está caindo mais nesse conto, irmãos. As pessoas hoje já estão tão tratadas assim, ensinadas, a cultura do mundo agora, onde há um ensino chamado autorresponsabilidade, tem feito com que as pessoas sejam desafiadas, até por quem não conhece a Bíblia, a assumir, falou: não, você que quis cair na tentação. Aí a Bíblia diz, né, que o que provoca, versículo de número 15 de Tiago, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, dá a morte. Então, vejamos, Antigo Testamento, provação, a Bíblia usa todas as expressões pelos momentos mais difíceis, e nós levantamos aqui a questão de Abraão, que foi provado, né? O povo de Deus foi provado durante o deserto, e sofreram muitas tentações dentro daquelas provações. E no Novo Testamento, então, aparecem essas duas expressões, e a gente pode pegar assim, um exemplo de tentação, no caso de Jesus, que foi tentado ali no Monte da Tentação. A Bíblia, essa é uma expressão popular, né? Em que Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Aí Satanás chega para ele, tentando-o, dizendo: se você mesmo é o Filho de Deus, faça essas pedras transformarem em pães. Aquilo era uma tentação. Mas vamos olhar para o texto original que nós propomos para os irmãos hoje. Vamos olhar então para o que está sendo ensinado aqui por Paulo, para que nós então tenhamos recursos bíblicos e espirituais para vencer as nossas tentações. Volte lá para 1 Coríntios capítulo 10, olhe comigo de novo para esses dois versículos aí. Meio que dando um alerta para nós, queridos. Paulo está dizendo assim, ó, você que está achando que não tem nada, está tudo certo contigo, você que pensa que você está em pé, primeiro, não fique olhando para quem está caindo do teu lado, cuide você para você não cair. Aí a Bíblia vai dar algumas características aqui, do que é a tentação quando você olha para o texto. A primeira, ela não é sobrenatural, é algo que é comum às pessoas.
A tentação é uma espécie de uma evidência, uma oportunidade para você deixar bem claro que você é uma pessoa fiel a Deus. E quando nós confirmamos a nossa fidelidade a Deus, essa fidelidade, ela sofre um efeito cascata do bem assim. Somos fiéis a Deus, somos fiéis ao meu pai, sou fiel ao meu pai, à minha mãe, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu filho, sou fiel ao meu patrão, sou fiel ao meu empregado, sou fiel ao meu irmão de fé. A fidelidade devotada completamente a Deus, dentro do momento em que eu estou sofrendo a tentação, me traz o teste, me faz passar por um teste de fidelidade, né? A primeira coisa é que é bom a gente saber para a gente não ficar com mimimi, né? Ela é humana. Olha o que a Bíblia diz: não vos veio tentação que não fosse humana. Ela não é sobrenatural. Ela não é sobrenatural. Ela é algo relacionado com a nossa humanidade. Outra coisa que a tentação aparece com muita clareza aqui, ela é sob medida, ou seja, ela não passa além das suas forças. Olha que a Bíblia diz, que não fosse humana, Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da sua força. Deus não permite isso. Você pode achar que não, né? Mas é o que a Bíblia diz. A tentação que passamos, ela é sob medida, não vai além das nossas forças. E outro detalhe que aparece nesse texto para vencermos a tentação: o Senhor sempre nos dá a oportunidade de escaparmos, de não cairmos, de vencermos. É explícito demais na Bíblia, ó. Ela é humana, ela é sobre medida. Olha o que a Bíblia diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, que você precisa querer ser livrado. E, irmãos, se você for honesto consigo mesmo, se você fazer uma análise da última falha que você cometeu ao ser tentado nisso, se você fizer uma análise: Senhor, onde foi que eu errei? Você vai ver quantas oportunidades deu de escape. A sua insegurança, o seu medo, será que vai dar certo isso? Impressionante, não é? Então a Bíblia deixa bem claro assim que ela é sempre acompanhada de um escape. E porque ela é humana, e porque ela é sobre medida, e porque tem um escape, então ela é suportável, porque ela é comum a todos. Ninguém é mais tentado que o outro. Cada um aqui é tentado na sua área de fome. O que é a área de fome? O que aconteceu com Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, parece que aquele jejum foi só de alimento sólido, né? Diferente de Moisés. Moisés ficou sem beber e sem comer. Moisés é o recordista da Bíblia. Aparece então a tentação ali do que Jesus estava, do que era entendido como: ó, você precisa disso, você precisa de comer. Então a tentação, ela é extremamente dentro de um propósito de Deus, que quem está sendo tentado é possível vencê-la. Diante de Deus, ninguém vai dar a desculpa que Adão deu, que tantos outros dão, que vem tentando achar culpados, vem murmurando e vem exatamente dando aquilo que Paulo vai chamar em Efésios capítulo 4, dando lugar ao diabo. A Bíblia então diz assim, irmãos, que estas são as características da tentação.
ela é humana, ela é sob medida, ela é acompanhada de um escape, portanto, ela é suportável. Como você vai vencer as tentações? Sabendo disso, de que, com certeza, você está sendo provado, testado, para que você evidencie a sua fidelidade. E como vencer? Ficar na expectativa da força que Deus vai te dar para você vencer isso. Ele dá, irmãos. Se a Bíblia diz que junto com ela o Senhor nos dará livramento, vai abrir uma oportunidade de livramento, aí vem você e tome uma decisão: eu vou sair pelo escape que Deus está me dando, eu vou aproveitar o livramento, para que eu possa então suportar isso. A tentação então, portanto, se vence com essa dependência total, conhecimento da palavra de Deus, evitar andar na zona confortável provocado por o culpado não sou eu, evitar a murmuração e principalmente ficar na expectativa da saída que Deus vai te dar e não tomar uma outra decisão, senão pegar esta saída. Porque o contrário disso, irmãos, é ser aquilo que Tiago vai chamar, ser seduzido pelos seus próprios desejos, e depois de ser seduzido, dar a luz ao pecado na sua vida, e junto com isso, quando o pecado é concebido, aí vem a morte. E não é a morte biológica, que acontece com alguns, eu até creio nisso, mas sabe, começa a morrer dentro de nós a confiança dos outros, começa a morrer dentro de nós a vontade de acertar, começa a morrer dentro de nós a coragem de assumir o erro. O pecado sempre vai causar mortes de reações nobres que nós deveríamos ter. A tentação nos faz pessoas más, quando nós deixamos ela nos vencer. Enquanto que, quando nós vencemos isso, compreendendo de que Deus está me dando uma oportunidade, de eu deixar bem claro o quanto eu sou fiel, vem a promessa. Qual é a promessa? Bem-aventurado aqueles que vencerem a provação e consequentemente a tentação. Porque vai receber o que, irmãos? A satisfação do vitorioso. Quando o Tiago usa a expressão coroa da vida, ele está nos fazendo lembrar de como os atletas, ao ser vencedores de uma competição ali na sua época, eles eram coroados. E a coroa da vida qual que é? A coroa da vida é a satisfação de termos recebido a força que precisávamos para vencer as nossas tentações, que sempre está dando dentro de uma provação. Que Deus então me ajude, que Deus então nos ajude a sairmos daqui municiados com estas verdades, para vencermos as nossas tentações. Amém, igreja?